Bom, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. E eu tenho visto em muitos lugares, principalmente na sociedade que a gente vive atualmente, pessoas e até mesmo os cristãos falando que algumas correntes filosóficas, uma delas, por exemplo, materialismo, dentro do próprio materialismo, no caso, considera algumas correntes filosóficas como boas, chegando mesmo até a falar que, por exemplo, uma corrente, por exemplo, como o marxismo, como o socialismo de Karl Marx, como sendo uma coisa boa, apesar dele ter tirado Deus da jogada. Ora, ele só tirou tudo. Com essa afirmação de que o princípio da sabedoria é o temor de Deus, se o cara tirou Deus, a premissa básica para ele ter a capacidade de elaborar um bom conhecimento, tirou tudo. O esquerdismo e o marxismo, ele é totalmente incompatível com o evangelho na sua elaboração, lá na sua essência, lá no seu possível, não sendo necessário nem mesmo se discutir alguns argumentos sobre igualdade social, a respeito de justiça social, de, de igualdade de raças, de igualdade de sexos, porque elas todas se sustentam em uma, elas todas partem de uma premissa que é falsa, que é a incapacidade de transcender. E nisso, por exemplo, a gente. Eu, eu destaco o poder da oração, né? O princípio básico da vida cristã é a oração. O que é oração? É transcender o mundo material, o mundo físico e transcender, alcançar esferas e níveis espirituais, no caso. As pessoas que são incapazes de fazer isso, elas simplesmente elas estão limitadas ao mundo físico, elas estão muito suscetíveis ao erro, ao engano, dentre outras coisas mais. Repito, socialismo, comunismo, esquerdismo, chamem como queira, é totalmente incompatível com o cristianismo na sua essência, pela incapacidade de transcender o mundo físico e material. Então não me venha com esse papo de que Karl Marx era tudo legal, só tirou Deus da jogada, porque se ele tirou Deus da jogada, ele tirou tudo, e o argumento, a corrente filosófica, o desenvolvimento dele não contribui em absolutamente nada, somente pro ódio na sociedade. E uma dessas afirmativas, o discurso de que nós devemos lutar para alcançar uma sociedade igualitária e justa, isso já é quebrado já de uma vez por todas lá na lei de Moisés. Explique para mim qual é o último mandamento. O último mandamento é aquele que diz: não cobice o boi do outro, a grama do outro, o pasto, o boi, as vacas, tudo que o outro tiver a mais que você não cobice. Ou seja, Deus já previa no mundo caído, no mundo regido pelo pecado, pelo egoísmo material e sentimental, que haveria igualdade social. A partir do momento que a gente entra nesse discurso de justiça social, a gente está entrando no discurso totalmente marxista de que haverá um dia que alcançaremos uma sociedade justa e igualitária, sem classes, entre aspas, paraíso marxista. Então, anulamos totalmente a ideia de uma nova Jerusalém, de um novo céu, querendo assim fazer com que nasça um céu de tudo isso que a gente vive aqui hoje. Então vamos parar com essa bobagem aqui de justiça social, igualdade de classe, blá blá blá. Que um dia a gente vai alcançar isso, a gente não vai alcançar. A única coisa que a gente vai alcançar e que Jesus mandou a gente alcançar é os corações das pessoas que não conhecem Ele. Então o mandamento é muito claro: fazer discípulo de todas as nações,
porque o mundo jaz maligno, o mundo é mau, o mundo caminha para o mal, o mundo caminha para apostasia, para egoísmo sentimental. Então a única maneira de fazer política, uma política realmente que seja compatível com o mundo que a gente está vivendo, é convertendo as pessoas ao coração de Cristo, para que elas possam, a partir disso, aguardar com alguma esperança o mundo vindouro que está por vir. Vou parar com essa bobagem de materialismo, de marxismo, porque isso é engano dos últimos tempos. Segundo Timóteo já dizia, nos últimos tempos os homens seriam egoístas e tal, ruins de todas as espécies, e que ajuntariam para si doutores segundo a sua própria consciência. Então o crente que está perdendo tempo nesse negócio de marxismo, de sociedade igualitária, comunismo aí, vão orar, vão pedir Deus discernimento aí, porque está sendo tão idiota, tão burro do que os militantes dessa causa aí, beleza? Só isso, até mais.